Bora, Paloma! Boa noite a todos. Sintam-se todos envolvidos nas melhores vibrações. Quem tá agora dirigindo, nos ouvindo, tá na Topic, tá no ônibus, tá na calçada, tá em casa, se puder, se concentra um pouquinho. Vamos entrar agora nesse momento, nessa energia, que Jesus possa nos envolver nessas melhores vibrações, que nosso Pai Criador esteja conosco, nos envolvendo, transmitindo as melhores energias. Pedimos, Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga fortaleça os nossos corações e o que nosso queridíssimo amigo que vai estar conosco nesse encontro de hoje também possa estar sendo inspirado pelos bons amigos espíritos. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Então, bora harmonizar? Harmonizar é bom, né? E com música, melhor ainda. Solta o som, DJ JP. Vem comigo, vem sonhar, uma terra linda vou lhe mostrar. Tantas matas, tantos rios, puros, lindos, cristalinos, e montanhas colossais. Venha ver, recheada de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar. Vem comigo, vem conhecer, companheiro, este lugar onde Jesus, o divino jardineiro, árvore do evangelho, sob o símbolo do cruzeiro. Veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sobre as nuvens da imensidão. Deus Cristo e caridade é o lema dessa nação. Teremos feito do Brasil em vibrações de amor e paz. A pátria do Evangelho em vibrações de amor e paz. Teremos feito do Brasil em vibrações de amor e paz.
do Evangelho. Vamos juntos agora em vibrações de amor e paz. Em vibrações de amor e paz, teremos feito o Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito o Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! E aí, galera? Então, estamos aqui mais uma vez com o nosso cuscuz com espiritismo. E aí, já preparou, menino, a bacia de cuscuz? Meu povo, o cuscuz aí já tá pronto, viu? E para quem tá encarnado, desencarnado, ele tá se perguntando, menino, e que cuscuz? Tem problema não, vamos pegar a água fluidificada, vamos fluidificar, que hoje já temos um spoiler, viu? Quem tá atento e atenta com o tema de hoje, prestou atenção, menina, é tanto easter egg aqui que eu me senti numa caça dos ovos de Páscoa. Pois é, galera. O tema de hoje, vamos lá. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o nosso convidado é o Marcos Vinícius, trabalhador do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Vocês também podem chamá-lo de Marcão, de todo o coração. Então, Marcão, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Muitas vibrações e abraços fraternos. Já estou muito à vontade, inclusive com água na boca, para saborear esse cuscuz aí. Eu gostaria até de perguntar se a gente pode acrescentar um leitinho com Toddy, com um pouquinho de nata, que é aquele queijo mineiro que é tão bom. E, bom, vamos parar com essa conversa, porque já estou alterando as ideias aqui. Enfim, esse cuscuz é bom demais mesmo. É o trem bom, como diria Chico Xavier. E nada mais aprazível no momento do que lembrar dos trejeitos e manias lá do nosso mineiro querido, que já está na pátria espiritual já há algum tempo, né? Mas, enfim, boa noite a todas e todos que nos escutam, né? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essas nossas palavras singelas e resumidas, porque, afinal de contas, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele sintetiza, né, num compêndio, numa obra, ele sintetiza a história inteira do nosso país, né, pode-se dizer. É uma espécie de... Muito interessante que se você fizer uma comparação com a obra Paulo e Estevão, por exemplo, funciona como o making-of da gênese do cristianismo. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, trata, grosso modo, dos bastidores no mundo espiritual, dessa empreitada, ou melhor dizendo, desse convite feito por ninguém menos do que o próprio Jesus, para que a nossa pátria pudesse liderar, para que ela esteja à frente, esteja na vanguarda da implantação do Evangelho, e olha, no planeta inteiro, né? Esse é o propósito primeiro da obra. Inclusive, já na introdução, né, no prefácio que é feito por Emmanuel já diz claramente que o objetivo da obra, né,
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é mostrar como o nosso povo, né, o povo brasileiro, ele está ou estaria destinado a suprir não só de valores materiais, de alimentos para os povos menos favorecidos, mas como ele pudesse também ser esse manancial, esse provedor global das primícias do reino, que nada mais é do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, esta premissa, eu acredito, e partindo do pressuposto que quem está me ouvindo já leu o livro, se não o fez, eu faço esse convite, quem não leu, leia o livro de Humberto de Campos, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, vale a pena, é uma leitura, olha, ela traz um misto de, ela é estarrecedora, ela é brilhante, ela é comovente, ela é assustadora em certos pontos, ela é, enfim, ela deve ser guardada no nosso coração, sabe? Se o próprio Brasil tem um coração, sabemos que nós, espíritos imortais, temos simbolicamente um coração, e eu não estou me referindo àquele coração no peito que bate, 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 estou me referindo ao coração, o centro simbólico das nossas emoções e pensamentos, né? O centro simbólico, claro, que nós possamos entender que essa pulsação de boa vontade respinga em nós. Talvez seja essa, vocês vão entender daqui a pouco, essa ideia que eu gostaria de levar a cabo nessa minha, digamos assim, não é interpretação. O livro ele não cabe muita interpretação, porque o livro ele é muito descritivo. É o meu convite. Porque o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se nós pararmos para pensar um pouco, ele é um convite. Ele é um convite aos espíritos, a todo espírito que encarna no Brasil, de fazer a sua parte, de colaborar de alguma forma para que o Brasil venha a tornar-se realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Algumas considerações bem técnicas, talvez mais voltada para quem nunca leu a obra, né? A obra ela foi psicografada por Chico Xavier, como eu já falei, foi ditada pelo espírito Humberto de Campos e ditada do mundo espiritual, né? Pois Humberto de Campos já havia desencarnado. E se por acaso alguém nunca ouviu falar e não sabe quem é Humberto de Campos, ou quem foi, na verdade, Humberto de Campos, que hoje na literatura espírita é conhecido como o Irmão X, e essa história do Irmão X foi porque desde as primeiras publicações de obras dele, né, psicografada pelo Chico, houve aí um processo muito grande com a família, perpetrado pela família do próprio, né, Humberto de Campos, visto que as obras que Chico Xavier psicografou dele, como, por exemplo, o Brasil, Coração do Mundo, além disso, tem Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagem de Além Túmulo e muitas outras obras. Elas tinham, obviamente, né, obviamente não podia ser diferente, um grau de verossimilhança, um grau de similitude tamanho com o próprio escritor, que foi escritor, cronista, contista, prosador, ao grau de semelhança, estou dizendo assim, grau de semelhança do ponto de vista daqueles que estão lendo, né? Daqueles que, por exemplo, não acreditam em psicografia, daqueles e aquelas que não acreditam em manifestações espirituais, como a família do próprio, né? Humberto de Campos, que julgou e acusou Chico Xavier de plágio não, de deturpar a obra dele, de copiar, na verdade, de fraudar a obra dele, por achar que o Chico havia tido contato com alguns documentos que lhe diziam a respeito. Isso rendeu um processo, culminou ali lá em torno dos anos 45, mas que deram ganho de causa para o Chico, porque análises técnicas mostraram que seria impossível o Chico ter tido acesso a esses documentos, e o fato de a obra realmente, se o próprio Humberto de Campos assinasse dizendo que estava vivo ainda, todo mundo acreditaria
tal a similitude com a obra do próprio quando ele estava em vida. Eu acho que é muito importante nós entendermos esse contexto, sabe? Essa nuance, porque responde a uma pergunta que eu mesmo fazia quando eu tinha lido as primeiras vezes o livro Brasil, Coração do Mundo. Eu fazia uma crítica, era devido à minha estupidez mesmo, tá, sabe, de pesquisador. Eu fazia a seguinte crítica: mas por que o mundo espiritual escolheu um poeta, um cronista, um prosador, uma obra como essa? Por que o mundo espiritual não escolheu, por exemplo, um historiador? E grandes historiadores que o Brasil já teve, e que na época já estavam no mundo espiritual. Eu deixei de fazer essa pergunta cretina quando uma vez eu estava na praia de Morro Branco e fui ver o nascer do sol. E aí eu fiquei mudo. E eu fiz uma prece nesse momento, lá na hora, e eu fiz uma prece, e na minha prece, de maneira muito boba, eu pedi a Deus: Senhor, como eu queria ser um poeta, porque só um poeta pode descrever a imagem que eu estou vendo agora. Aí desde esse dia eu deixei de criticar o fato de ter sido Humberto de Campos, e que bom que foi Humberto de Campos, porque o poder descritivo que ele tem, o poder... Na verdade, se nós pararmos para pensar, o Humberto do Campos, ele foi uma espécie de médium. O Chico Xavier foi um médium entre ele e a natureza física, a nossa realidade, e pode-se dizer que o Humberto de Campos foi uma espécie de, talvez não médium, mas intérprete entre as falanges de espíritos que descreveram esses fatos da história do Brasil. Humberto de Campos teve que usar da sua genialidade da escrita e criação de textos para poder passar para o Chico Xavier. O próprio Emmanuel comenta isso no prefácio, tá? Da mesma obra. Bom, olha só, uma obra como essa não tem como aí em 20, 30 minutos, nem se eu tivesse 3 horas, daria tempo para esgotar uma obra como essa. Como eu falei, o meu verbo de hoje vai ser um despertar para todos nós acerca do convite. E vamos lá, nos preparemos, todos nós, eu inclusive, para esse convite. O convite é o seguinte: vamos lá, Terra, nosso planeta, a nossa casa cósmica, como eu costumo dizer, a nossa linda joia azul, composta de diversas nações, todo mundo sabe disso. Uma coisa que eu queria também atestar, embora seja particular e pessoal, mas eu acho de tremenda importância, é declarar para vocês que, assim, eu não sou nacionalista. A doutrina espírita, na verdade, filosoficamente, ela até condena o nacionalismo, porque, vista do espaço, vista da órbita da Terra, nós não encontramos as fronteiras, aquelas linhas divisórias só estão nos mapas. A civilização humana na Terra é uma só, e não há motivo para que nenhuma nação seja privilegiada em detrimento de outra. A evolução do planeta, a evolução da civilização humana tem que ser por inteiro. Inclusive no livro A Gênese, lá de Allan Kardec, o espírito Arago diz com muita propriedade, quando fala lá no capítulo da vinda da nova era, né, da era nova, ele diz que o planeta, o orbe, evoluirá quando todos os povos que o habitam evoluírem juntos. Então, não é a evolução só do povo brasileiro, ou do povo espanhol, ou do povo argentino, ou seja lá de que povo seja. Porém, indubitavelmente, na história do nosso planeta, começando assim, na história do nosso planeta, sempre alguma nação ela foi convidada, digamos assim, para dirigir o globo de uma certa forma. Lá nos primórdios da civilização humana, e aí vamos recuar aí há uns 6.000 anos atrás, tivemos os caldeus e os egípcios que trataram
da primeira espécie de materialização do que seriam os deuses ou as forças que regem o universo humano. Depois, essas forças que regem o universo, que regeriam, tendo contato com outra civilização maravilhosa, a civilização hebraica, que trouxe a ideia do monoteísmo através de Moisés, nos levou já a um grau de entendimento e nos fez perceber que o nosso orbe é dirigido por leis inteligentes. Essas leis inteligentes primeiro afetaram o coração humano, depois a ciência e a razão, tanto é que vieram depois, no começo distintas e depois paralelamente, as civilizações que trataram de delegar à Terra o conhecimento científico, ou seja, os nascedouros da matemática, da agricultura como forma de cultivo da terra e dos alimentos, a astronomia. Estamos falando agora dos babilônios, dos persas e dos gregos. Observem que cada nação ela teve o seu chamado divino para conduzir as rédeas do progresso da humanidade em algum estágio, em algum momento. Finda, por exemplo, essas civilizações helênicas, bem antigas, que culminou com a civilização romana, que teve aí o seu declínio e a sua derrocada quando da tomada de Constantinopla pelos turcos, e aí sinalizou já a decadência terrível da civilização romana, e aí o mundo entrou na civilização moderna, porque depois que o Império Romano caiu, essa espécie de imperialismo começou principalmente na Europa Ocidental, onde as principais potências, como Inglaterra, França, a própria Itália, Alemanha, Holanda, tomaram conta dessas novas rédeas. E aí, já chegando em nós, Portugal estava inserida nesse contexto, visto que Portugal, através das suas grandes dinastias, concorria também com as suas frotas, com o seu domínio e hegemonia dos mares, principalmente na conquista com as rotas para as Índias, as tão chamadas rotas das Índias, que era uma rota comercial que supria a Europa de todas as especiarias e comércio com o povo civilizado e o povo conhecido. Acontece que nesse contexto todo, as dinastias portuguesas falem terrivelmente. O Império Português fica em frangalhos, com dívidas de guerra terríveis. A própria família real, estava sendo procurada, inclusive, para ser penalizada com a morte. Nesse contexto, surge a figura, do Dom Henrique de Sagres, que aí no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira brilhante, Humberto de Campos nos explica que Dom Henrique de Sagres foi a encarnação de ninguém menos do que Hilel. Hilel lá, ele sim, o avô de Gamaliel, que foi o mentor maior de ninguém menos que Saulo de Tarso, que depois iria se transformar, todo mundo sabe em quem. Talvez valesse a pena aí um outro programa só sobre o Saulo, lá na obra do Paulo e Estevão. Voltando ao nosso contexto. Bom, família portuguesa dilacerada, o rei Dom João, lá não sei das quantas, com medo de perder a cabeça. Dom Henrique de Sagres já tinha resolvido desbravar os mares oposto à Rota das Índias, com figuras maravilhosas, com outros espíritos encarnados, segundo Hilel nos conta, conquanto Humberto de Campos nos conta, e as mãos mágicas de Chico Xavier, elas registram espíritos admiráveis, espíritos de uma coragem imorredora. Estou falando de quem? De duas figuras importantíssimas. Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas, e logo em seguida Pedro Álvares Cabral. Cristóvão Colombo, o pioneiro, e claro, de que adianta você ser pioneiro se ninguém lhe segue, Pedro Álvares Cabral também com um espírito de coragem incrível, interessante.
eu sou cinéfilo também, tem um filme muito interessante que eu gostaria de indicar. O filme é 1492 e conta a história do Cristóvão Colombo. Gente, ele tinha sonhos premonitórios que hoje nós espíritas categorizamos muito claramente como comunicação mediúnica, sabe? De espíritos assim, voltados à navegação, à astronomia, ensinando claramente durante o sonho a Cristóvão Colombo saber compilar coordenadas de latitude com longitude, olhando as estrelas, né? Na época não tinha satélite, não tinha GPS, não tinha rádio, não tinha nada disso. Era o sextante, bússola e olhar as estrelas. E nesse filme deixa claramente Cristóvão Colombo muito pensativo, com medo, ele achava que eram demônios. Inclusive, antes de Cristóvão Colombo partir para as Terras Prometidas, ele foi condenado pelo Papa da época, ou sacerdote mor da época, a levar não sei quantas chibatadas e foi obrigado a fazer jejum, que eles achavam que eram demônios que estavam conduzindo ele. Enquanto que nessa obra maravilhosa, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, descobrimos que tudo fazia parte do plano consagrado por Deus, desenhado por Jesus Cristo e perpetrado por essa equipe maravilhosa que vai de Iléu até todos os outros participantes e membros que fizeram parte da história do nosso querido Brasil. Pois bem, esse grupo que arregimenta 3 raças, né, que Humberto de Campos fala, e que com muito justa causa, as 3 raças tristes, né? Os portugueses falidos, humilhados, postos como a ralé dos impérios que decaíram na época. Depois, os africanos, né? Principalmente de Luanda, do Congo, do Sudão e de outras regiões da África, espíritos abnegados que inclusive encarnaram nesses povos num misto de cumprimento de tarefas, de refazimento de questões kármicas contraídas em dívidas anteriores, e dos 3 povos, aqueles que aí agora é uma opinião pessoal, tá? É minha opinião, os que mais foram massacrados, né? Os nossos indígenas, os povos, assim, podemos dizer, os verdadeiros brasileiros, os nativos, que infelizmente foram massacrados pelos próprios portugueses, pelos holandeses antes destes. A história nos conta, basta ver lá um Fernando Souto Maior, um Henrique Dávila, historiadores famosos, para termos essa ideia do que aconteceu com os nossos indígenas, e que infelizmente ecoa até os dias de hoje, sem nenhuma conotação política, mas nós sabemos que o desrespeito e o massacre com os povos indígenas do Brasil ecoam até os dias de hoje. Humboldt, Fraulein acabou de nos lembrar. Humboldt foi um naturalista, tá? A exemplo de um Jacques Cousteau, lembra do Jacques Cousteau? Só que o Humboldt, ele visitou a Amazônia, as terras amazônicas, e ficou simplesmente... E olha, eu posso falar com propriedade, porque já visitei também o Amazonas diversas vezes, e não tem como a pessoa ficar maravilhado ou maravilhada em ver um rio Amazonas, em ver um rio Tapajós, em ver um encontro das águas entre o Rio Negro e os Solimões. Humboldt, vendo tudo aquilo, maravilhou-se. E quando eu falei, por exemplo, de que esse massacre dos povos indígenas, por exemplo, vem até os dias de hoje, basta cada um de vocês, eu convido, que estão me ouvindo, procurem ver o que foi que nós fizemos lá com a usina hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia Paraense. Tem inclusive documentários no YouTube que mostram a verdadeira desumanidade que foi feita por muitas tribos indígenas para implantar uma hidrelétrica, né, de Belo Monte, que até hoje não deu lucro nenhum, que até hoje
não fornece energia satisfatória para nada. A tribo do Xingu também, a nação Xingu, aliás, a nação Yanomami, enfim. Isso ecoa até os dias de hoje. Mas deixa eu voltar aqui para o fio da meada. Essas 3 raças principais que Humberto de Campos chama as 3 raças tristes. Elas foram... E é muito interessante que o planejamento, e isso é interessantíssimo, porque se coaduna muito com a doutrina espírita, né? Esse planejamento, ele vem no plano espiritual. Ele não é planejado aqui. Nós somos executores. O planejamento vem do alto. Quem me conhece sabe, Fraulein, por exemplo, me ouve constantemente dizendo isso. Fraulein, nós somos executores. O planejamento vem do alto. Bom, dando um salto no tempo, até porque eu acho que eu já só tenho mais uns 10 minutos, dando um salto no tempo, olha só, a nossa história tem o quê? 521 anos, né? Desde o descobrimento até hoje, dá aí uns 521 anos da nossa história. É uma história miscigenal, é uma história sincrética, né? Do povo português, do povo africano, do nosso povo indígena, e depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, já lá em 1938, início da Segunda Guerra Mundial. A propósito, esse livro em pauta, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele foi publicado em 1938, ou seja, há 83 anos atrás. Onde vem, eu acho que dá para falar, eu tenho que falar agora, onde vem o nosso convite. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele o é realmente? Eu não vou responder essa pergunta, não tenho capacidade para responder essa pergunta, mas ele o é. Todas as nações anteriores falharam na Boa Nova. Falharam desde a época dos antigos deuses com D minúsculo, claro. Falharam na época do único Deus que existe, as sociedades hebraicas e tudo mais. A grande, valorosa e gigantesca civilização hindu, indiana, com as suas castas, com os seus potentados, com os seus Dalits, com as suas mais de 890 divindades, continuam estancados do mesmo jeito, só progrediram materialmente com seus monumentos suntuosos, com as suas catedrais de nos fazer bobos diante de tal arquitetura. É verdade, Isabel, lendo A Caminho da Luz dá para ter. A propósito, você que não leu ainda Brasil, Coração do Mundo, leia primeiro A Caminho da Luz, do Emmanuel, e depois leia Brasil, Coração do Mundo. Isabel, muito boa a sua dica. Essa ordem de leitura seria interessante. Pois bem, depois vieram as civilizações do Deus único e verdadeiro, Yahvé para os hebreus. Nós simplesmente, eu costumo chamar Deus de Papai Azul, é o nome carinhoso com que eu chamo Deus, Papai Azul. Mesmo as civilizações sobre a égide e a bandeira branca desse Deus, que é o nosso Deus verdadeiro e único, né? Porque só há um, tem falido em função do materialismo, tem falido em função da arrogância, o que nos traz esse convite, de luz, esse convite de bênção, esse convite de vidência perante o nosso propósito no Evangelho, que é amar uns aos outros, que é desenvolver em forma de amor a evolução, que precisa ser material também, porque é através de coisas materiais que nós combatemos a fome, que nós combatemos as doenças, que nós combatemos a ignorância, mas é acima de tudo através do Evangelho de Jesus Cristo que nós compreendemos que todas as benesses, os frutos de uma sociedade evoluída em Cristo não é só para si, é para o mundo inteiro. Essa é a proposta. Porque toda civilização que veio até hoje, ela quer engrandecer-se e quer ser grandiloquente para si.
a proposta, o convite que Jesus nos fez é para que nós possamos crescer, para que nós possamos criar e distribuir. É exercer a verdadeira caridade, que, aliás, na bandeira branca, aqui no livro, que Iléu estendeu, aliás, Ismael, já era Ismael, quando ele brandiu como se fosse uma espada, um dos lemas da bandeira branca tinha lá, como último vocábulo, a caridade. E aí, para terminar, já estou terminando, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, Emmanuel, que faz o prefácio dessa grande obra, o final do prefácio, eu achei muito atual. Olha, eu achei atualíssimo. Parece que Emmanuel ditou isso para hoje. Hoje, 11 de novembro de 2021. Olha só, acho que é uma espécie de prece, é uma prece que Emmanuel fez. Eu interpretei assim, como prece. No final do prefácio, Emmanuel diz assim, ó, ouçam com muita atenção: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Claro que aqui, esse estado de terror, é porque nós estamos aqui em 1938. A Segunda Guerra Mundial estava já no início, né? Rios de sangue seriam vertidos. Só que hoje, na leitura de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas eu não sei se ouso a dizer que Humberto de Campos, o próprio Ismael, que deve estar muito preocupado, mas confiemos em toda essa pleiade, porque o próprio Jesus disse: não se turbe vosso coração. Só não podemos fechar os olhos para um Brasil, pátria do Evangelho, que tem hoje 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 20 milhões de pessoas que procuram comida no lixo. Um Brasil, pátria do mundo, um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, em que morrem quase 2 milhões de crianças à fome por ano. Um país onde apresentam povos maravilhosos, costeiros como o nosso mesmo do Ceará, povos de vilas de pescadores que se chega e realmente a hospitalidade começa desde o seja bem-vindo, permeando com a rede armada para você dormir, e depois o peixe servido, e não raramente com farinha de cuscuz, mas vemos em contrapartida tanta gente passando fome, tanta gente abaixo da linha do que é necessário ter para ser um ser humano. E esse é o convite. Isso não é para se esmorecer, não, tá? Não é para amedrontar, não. É só para dizer que eu e você que está me ouvindo agora, cada um de nós que estamos brasileiros agora, temos um dever muito grande para com essa pátria, de fazermos a nossa parte. Eu encerro assim: fazermos simplesmente a nossa parte. Você, o que quer que você seja, você que está me ouvindo, eu vou terminar agora, Pauline, terminar agora. Você que está me ouvindo, você pode ser qualquer coisa, você pode ser um físico, você pode ser um engenheiro, um médico, um professor, parabéns a todos os professores e professoras, você pode ser um gari, um lixeiro, um catador. Exerça a sua função como Jesus exerceria se estivesse na sua posição. Aí sim nós vamos tornar a pátria do Cruzeiro esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho. Muito obrigado, gente. Tem muito mais o que dizer. Todos estão preparados, só não temos tempo. Excelente, Marcos. Maravilhosas colocações. Então, galera,
Agora a gente vai ouvir a música que é pra animar, é o segundo ato. A gente já tá no quinto. Então, DJ JP, solta o som, rapaz. A gente volta já. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz. Deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. Desperte para a luz. Deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, tchalala. Tem cuscuz! Olá, olá, meu povo. Vamos para a segunda parte. Todo mundo estava curtindo e achou que a gente ia esquecer do nosso pinga-fogo. Mas é o pinga-fogo do coração, viu, Marcos? Não se assuste, por favor.
Eu queria perguntar se alguém aqui do grupo tem alguma pergunta para fazer para o nosso queridíssimo amigo. Tem, Paloma? Eu tenho. Fiquei com as perguntinhas. Então, Marcos, quando você falou sobre o Ismael, eu fiquei tentando... Eu me teletransportei. A cada palavra que você falou, é como se eu estivesse lendo o livro, vendo os acontecimentos. Mas eu fiquei curiosa porque eu gosto desse negócio que é o quê? Saber da reação de Ismael diante dos acontecimentos, da escravidão, da questão das navegações, a guerra principalmente. Ok. Olha só. Muito interessante, Paloma, essa pergunta, porque o livro, quando a pessoa lê o livro, de certa forma, até porque o livro ele é quase escrito de maneira romântica, é escrito foi ditado pelas mãos de um poeta. Então, é claro que há muito do personalismo do poeta. Estou falando de Humberto de Campos. Chico Xavier não. Chico Xavier, como médium mecânico, ele apenas produziu ipsis literi tudo que lhe foi ditado. Mas a sua pergunta tem toda a pertinência do mundo, porque nos escritos do Humberto de Campos é quase que um romance meio que melódico na vinda, principalmente dos portugueses e dos africanos para cá. Mas nós sabemos que a realidade ela foi um tanto quanto mais grotesca. Afinal de contas, os portugueses não vieram aqui para o Brasil por amor, não. Eles vieram porque estavam fugindo. A coroa, a corte inteira veio para o Brasil com medo de ser assassinada. E tem outro detalhe, a corte portuguesa, quando veio para o Brasil, ela não veio com a intenção inicial de desenvolver o Brasil, não. Ela veio para usurpar todos os bens e levar para a coroa portuguesa. Inclusive o Brasil, enquanto colônia, isso está lá em todo o livro de história, o Brasil, o que diferia o Brasil de outras colônias, como por exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando os ingleses colonizaram a América, lá onde hoje é os Estados Unidos, eles tinham a intenção de fomentar uma colônia poderosa, forte. Não foi isso que aconteceu com o Brasil, infelizmente. No Brasil, quando os portugueses vieram, o objetivo era retirar os recursos do Brasil e restaurar a ordem na coroa portuguesa. Ou seja, o objetivo era levar o Brasil, se pudesse do Brasil, para fortificar a coroa, pagando suas dívidas e colocando-a no cenário junto com França, Inglaterra e a Germânia. E os negros, né, tão muito bem falado aqui por Humberto de Campos, na verdade vieram como prisioneiros, como escravos, né? Quem visitou, por exemplo, aquela praia paradisíaca, linda, que fica ali no interior de Pernambuco, Porto de Galinhas, que, aliás, eu mesmo não entendo, mesmo, nada me faz entender por que mantém-se o nome daquela praia, esse nome, né? Porque o nome Porto de Galinhas, porque Galinhas era como eram chamados os negros que eram traficados ilegalmente. E aí dizia-se que as embarcações eram galinhas que estavam chegando, enquanto que, na verdade, eram negros escravizados. E eu me pergunto por que até hoje mantém esse nome terrível. Então, Paloma, a reação de Ismael foi de profundo pesar, de profunda tristeza, sabendo que nada do que Jesus tinha pedido estava acontecendo. E aí, no próprio livro, nós temos a descrição de preces maravilhosas, de um conteúdo tristônio, terrível, de Ismael falando com com Jesus, e Jesus com aquela... É um Cristo, né? Dizendo para ele, olha, tenha calma, nós sabemos que as coisas acontecem assim, o ser humano é desse jeito, mas tem que começar de alguma maneira, seja forte, não se turbe vosso coração. Mas sim, Paloma, no dia início, Ismael ficou muito, mas muito decepcionado com os rios de sangue que também foram derramados nessa colonização.
Valeu, Marcos. O bom de tudo que você falou nos convida a ler essa obra, né? O que eu acho muito interessante é esse convite. Mas temos outra pergunta. Bora lá, Fran. Tenho certeza que você está aí coçando para falar. Marcos, é interessante nessa obra como é que o Brasil, com a extensão territorial que tem de litoral, porque nenhum outro país nas histórias, nenhum mesmo, pôde ter hegemonia como o Brasil teve. Não teve guerras, né? Não teve, mas manteve toda a área do litoral, que é imensa. Né? Como é que os portugueses estavam falidos, né? Houve depois uma mudança, não no descobrimento, né? Mas no segundo momento, como é que ele manteve? E outra, dentro do mesmo contexto, como é que os índios também receberam, sem matança, sem guerra, receberam muito bem o povo português? Existe uma diferença gritante entre, por exemplo, a colonização inglesa e a colonização francesa da colonização portuguesa. Nós sabemos que a colonização inglesa ela foi marcada por extermínio, né? Inclusive, não tenham dúvida, o povo britânico, a civilização britânica tem uma dívida com a humanidade terrível mesmo. Porque o britânico, ele chegava, principalmente ali quando ele chegou às Américas, quando ele chegou ali na Guiana, quando chegou ali mais por perto do Amapá e tudo, só para falar da América do Sul. A ordem era exterminar, não era negociar, não, era exterminar mesmo. Tanto é que tribos inteiras, isso está na Enciclopédia Universal, gente, está na Enciclopédia Barça, está na Enciclopédia Britânica, inclusive, que hoje em dia nós temos acesso pela internet, está tudo lá. Podem ir, não é porque eu estou dizendo não, até porque eu não sou historiador, tá? Vão lá, porque eu pesquisei lá também para vir aqui falar com vocês. Então, os ingleses, eles tinham essa premissa de não conversar, são povos inferiores, nós não queremos ninguém aqui, nos interessamos com o que vocês têm, e era um extermínio. Já a coroa portuguesa, Fraulein, por que você acha que Jesus escolheu realmente a corte, aliás, o Império Português? Porque eles queriam, sim, se beneficiar disso, claro, eles queriam criar um mercantilismo, meio que usurpador, mas eles queriam se beneficiar também da cultura, de uma maneira muito parecida como o rei Xerxes da Pérsia fazia. O rei Xerxes, por exemplo, ele conquistava os seus povos, mas ele não destruía, ele assimilava a cultura. Tanto é que o Xerxes ele respeitava todas as culturas. E, acredite, a corte portuguesa, principalmente, o Império Português, ele tinha muito essa afinidade com essa cultura persa, de não destruir as culturas conquistadas. Eles queriam, outros sim, remodelar. Tanto é que a Companhia dos Jesuítas, e isso o livro Brasil, Coração do Mundo explica bem direitinho, os jesuítas eles vieram muito depois da descoberta, muito depois mesmo. Era diferente dos britânicos, que já mandavam os soldados, o exército, e no exército, o próprio capelão do exército era o responsável por pacificar o povo nativo, e entenda pacificar como realmente eliminar. O Portugal não, analisou primeiro, estudou as novas culturas. Basta para isso, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se vocês já fizeram isso, mas se não fizeram, é obrigação de toda brasileira e brasileiro. Leiam a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele enviou ao rei, assim que descobriu o povo. Pero Vaz de Caminha se maravilhou com o povo. O rei comprou essa ideia, tanto é que, anos depois, ele formou a Companhia dos Jesuítas de maneira, eu não vou dizer evangélica, porque de fato não foi. A gente sabe o que o catolicismo fez. Mas os jesuítas, eles eram pacíficos.
Eles queriam, sim, catequizar o povo indígena, mas respeitando-os. Então, culturalmente, Fraulein, respondendo a sua pergunta, era um povo mais atido aos persas do que, por exemplo, os ingleses foram. Que bacana. Quer falar, Fran? Passar a bola? Não, eu vou já. Viu, Isabel? Só um minuto. Eu achei interessante, Márcio, nas suas considerações, porque a gente vê como o Brasil sofreu, até mesmo com a Inquisição, né? Porque não era para Portugal ter comprado essa ideia. Né? Se ele tivesse deixado passar essa ideia, talvez o Brasil tivesse evoluído muito mais rápido. Porque no momento que eles colocaram os jesuítas aqui, aí o Brasil andou para trás muito, 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 né? Trazendo ainda a ideia escravagista, trazendo a ideia ainda muito atrasada que da Europa estava passando. É bem interessante a gente ver o crescimento que houve, o boom que houve na época do Kardec com o iluminismo e na época do Brasil, da descoberta, com o boom que houve em todo Portugal, recebendo inúmeros espíritos muito evoluídos para fazer assim, anda Brasil, né? É descoberto, houve assim uma programação muito bem feita, muito elaborada, né? Interessante. Olha, Fraulein, eu acho que a culpa disso aí, eu espero que eu não vá para o inferno sobre isso, ainda bem que a gente não acredita em inferno, né? Mas acho que a culpa disso é Jesus, sabe? Aqui para nós, Fraulein, Jesus escolhe umas pessoas meio difíceis, viu? Começa com Saulo, ele preparou Saulo com tudo na vida. Saulo foi ensinado por ninguém menos que um Gamaliel. Saulo tinha 3 nacionalidades ou naturalidade, ele era romano, ele era grego e era hebreu. Como se nada disso bastasse, Deus ainda fez para a companhia dele uma Abigail. Jesus escolheu a dedo, mas o que é que ele faz? Vai perseguir e assassinar judeus. Tudo bem, foi a primeira escolha de Jesus, mas aí depois, muitos séculos depois, aliás, quase um milênio depois, Jesus escolheu o santo lá de Assis, o filho dos Bernardoni lá, o nosso querido Francisco de Assis. O que é que o homem quer fazer assim que Jesus o chamou? Vai para a guerra. Quer ir guerrear. Precisou Jesus ir em espírito aparecer para ele e dizer: Francisco, não foi para a guerra, não é esse tipo de guerra com armas que eu te chamei. Brincadeira à parte, mas eu estou falando de maneira muito séria. É claro que a culpa não é de Jesus, né? Jesus sabe que nós, sabe, Fraulein, eu estou falando nós, assim, os espíritos que somos, ainda somos espíritos belicosos, ainda somos espíritos que muito pouco fadados à concórdia, à misericórdia e à paciência. Nós ainda somos espíritos meio pavio curtos. E aí, com certeza, e você colocou bem, Fraulein, você foi muito tirocíniosa quando você lembrou, ou pelo menos para mim ficou bem claro, que para a doutrina espírita vir a lume, nós precisamos de um iluminismo, da época de um D'Alembert, precisamos de um Jean-Jacques Rousseau, precisamos dos enciclopedistas, depois precisamos acontecer uma Revolução Francesa, depois precisou acontecer a Revolução Industrial, onde a ciência ganha o ápice de praticidade, para aí sim os espíritos iluminados enviados por Jesus ditarem para Allan Kardec ou enviarem de uma forma ou de outra para o profeta de Lyon, né, Hippolyte Léon Denis Arrivail. Essa que é a doutrina mais maravilhosa, ao meu ver, que já apareceu na face da Terra. Jesus tem plena consciência, e eu acho que ele não vai ficar com raiva de mim de dizer isso, não. Jesus tem plena consciência de quem nós somos, Fraulein. Bem, já que a gente está fechando esse momento, de fato, o livro ele nos leva a uma viagem àquela época, pelas descrições de Humberto de Campos. E nós vemos em um dos momentos iniciais do livro uma fala de Jesus, aproveitando todo esse nosso momento, para a gente fechar, Marcos. Jesus afirma que o evangelho foi transplantado para as terras do Cruzeiro, que é o Brasil.
E eu lhe pergunto, aí a resposta vai ser sucinta, porque a gente já está encerrando. Nós poderemos falir nessa nossa missão coletiva como divulgadores hoje, exportadores da Boa Nova, e esse transplante do Evangelho pode ir para outro país? O transplante quer dizer que você retirou um órgão que não servia mais e trouxe um outro para suprir o lugar daquele órgão que não mais funcionava. E pode haver rejeição. Vocês entenderam? Sim, infelizmente podemos falhar, sim. Podemos, mas está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Marcos. Exatamente. Obrigada, Marcos. E é uma questão que a gente até falou aqui nos bastidores, que vale uma palestra. O quanto nós temos responsabilidade com o Evangelho do Cristo, todos nós, independente de crença religiosa, todos nós somos responsáveis por esse momento. E olha, Isabel, é bem rapidinho, você bem rápido, e assim, essa sua pergunta é até muito difícil de encará-la quando nós vemos o Brasil hoje no ranking de um dos países mais corruptos do mundo, onde nós vemos no Brasil hoje no triste ranking de um dos piores países para a mulher viver. A sociedade feminina do nosso país, inclusive, nós estamos abaixo de países como, por exemplo, países da Palestina, que são opressores às mulheres. Nós estamos abaixo disso. Num país onde morre quase 2 milhões de crianças por ano, a fome. Então, a sua pergunta ganha uma relevância muito grande. Eu acho que é um momento de muito cuidado para cada um de nós. Muito cuidado. Quantas reflexões nós tiramos hoje. E vai ficar esse convite para quem não leu a obra e para quem leu, reler. Porque é sentar e estudar mesmo. O Espiritismo é esse estudo contínuo. Se a pessoa não se afinizou com a obra, estuda com alguém, chama um colega, né? Marcos, eu vou te convidar para fazer as considerações finais. É a primeira vez que você está aqui conosco, né, no Cuscuz. Você provou no nosso Cuscuz. Você pode falar um pouquinho? Posso sim. Primeiro, agradecer aí ao convite, a esse delicioso cuscuz espiritual, posso dizer assim. Eu adorei, estou adorando ainda. Eu acho que a energia, o magnetismo envolto em toda a nossa fala, em toda esse ouvir de tantos quantos estão fazendo agora, é um trabalho nobre, é um trabalho gigantesco. Parabéns ao grupo, parabéns a vocês que criaram esse caminho junto à internet, e principalmente nesses dias em que ainda estamos vivendo uma pandemia, onde cada vez mais é necessário os meios com os quais nós possamos adquirir ideias e pontos de vista alheios sem precisar se deslocar. Então, eu só tenho que agradecer, sabe? Eu só tenho que agradecer. E para finalizar, sabe? E ainda muito preocupado com a pergunta de Isabel, Humberto de Campos dá a resposta, sabe, Isabel? Acho que eu queria encerrar com isso. Humberto de Campos dá a resposta lá no finalzinho acho que é meio que uma introdução, acho que no capítulo Esclarecendo. Eu aposto, sabe, Isabel, e todos que estão me ouvindo, eu aposto muito na educação, sabe? Um povo educado, todas as nações da Terra que se sobressaíram, mesmo que resolvendo só os seus problemas materiais, que já é um começo, eles fizeram isso através da educação. E eu acho que Humberto de Campos também acreditava nisso, porque no finalzinho, eu vou ler bem rapidinho, ele diz assim, nos dias de provação, como nas horas de ventura, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível,
dentro da qual deveremos esperar a claridade do futuro. Viu, Isabel e todo mundo? Deveremos esperar a claridade do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância. E sim, olha aí, Fraulein, Isabel, Carolina, todo mundo, olha só, Humberto de Campos dizendo, não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim, marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos. Nós é que agradecemos, Marcos. Nós é que agradecemos de todo o coração. Espero que esteja conosco em outro momento. E eu vou pedir para a Isabel fazer a nossa prece final. Ok. Elevemos o nosso pensamento para esses benfeitores que nos reúnem em nome do Cristo. Que nós possamos vibrar essa gratidão por estarmos caminhando nesse Brasil que tem forma de coração, nesse Brasil que emana amor, compreensão, que emana receber tantos povos de braços abertos. Nossa gratidão, Jesus, por estarmos reunidos em Teu nome, pelos benfeitores, ilumina os nossos lares, que dos nossos lares ilumina as nossas vizinhanças, os nossos municípios, estados, o nosso país, e o do nosso país emana essa luz para o mundo todo. Envolve-nos, Jesus, nessa luz safirínica que recai do alto, que a Tua graça se espalhe por todos os cantos e que Tua presença permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Assim seja, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Paz e bem.